tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier, nosso último encontro do mês. Tema de hoje, Ano Novo, Vida Nova. A frase clássica que a gente costuma falar todo final de ano. Vamos tentar fazer aqui uma reflexão, fazendo um balanço, não só desse ano, da nossa vida, prospectando lá na frente, 2026, como é que vai ser esse ano? Vai ser melhor? Vai ser igual? Vai ser pior? Vamos tentar trazer um pouco aqui de uma análise não só momentânea, material, mas também espiritual e psicológica, é claro. Vamos tentar desmembrar um pouquinho aqui e pensar um pouquinho o que esses ciclos têm a ver na nossa vida, que forma a gente pode crescer, evoluir com eles ou não. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Só lembrando para quem está chegando a primeira vez, aliás, deixa eu me apresentar aqui, se está chegando a primeira vez não me conhece. Meu nome é Nelson Tavares, sou brasileiro, vivo na Ilha da Madeira, sou psicólogo, estou aqui distante pelo mar, mas conectado através da internet, que é essa alegria que a gente tem de hoje estar podendo trocar e interagir uns com os outros. Vamos fazer a nossa oração antes de começar? Então, convido a todos. Quem sentir à vontade, fechando os olhos comigo. Agradecemos a Deus por mais essa encarnação, por mais essa vida, por mais essa experiência vivida. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, guia, aquele que está ao nosso lado e segura na nossa mão, para que possamos aqui ter um caminho certo, seguro, firme, com menos vacilações e mais certezas da felicidade que Ele nos apresenta. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos acompanha e se conecta conosco em momentos como esse, que paramos para refletir um pouco nesse aprendizado maior. Amigos trabalhadores do canal TV Chico Xavier. Damos assim início a mais essa reflexão, a mais esse encontro no mês de hoje. Nesse mês. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre Ano Novo, Vida Nova. Ano Novo, Vida Nova é interessante, por quê? Porque essa contagem que a gente tem aqui no mundo como um todo, atenção, com a base cristã, que a gente tem esse fechamento dos 365 dias, essa passagem de ano após ano, atenção, não são todos que têm essa contagem, tá? Mas a contagem mais comum, vamos dizer assim, é o nosso ano novo, a forma que a gente interpreta e que a gente vê. Agora, vamos lá. Além de festa, além de comemoração, porque é uma época que normalmente temos aqui também o Natal, né? Então a gente tem o Natal e logo depois tem o Ano Novo. E no Brasil ainda tem o Carnaval. Então uma sequência de festas, mas no final do ano, vamos reflexionar aqui com esse final do ano. Além de festa, de cumilança, de encontros e desencontros, o que fica desse ano para você? O que ele mexeu com você? E mais, o que pode melhorar para o próximo ano? Além de sonhos e esperanças que todos nós temos de um ano novo melhor, um ano novo por vindouro. Agora, o que você vai fazer diferente para 2026? Aqui que é a grande questão. O que acontece muitas vezes é o quê? Nós temos a esperança de um ano novo, de paz, de um ano novo melhor, mas a verdade é que a gente faz muito pouco, ou quase nada, para mudar o que hoje já está estabelecido e o que nos incomoda, principalmente. Aqui é o ponto da reflexão. De parar um pouco nesse fechamento de ciclo e tentar entender, ou melhor, se entender nesse ano. E perceber o que eu poderia ter feito, talvez, que eu não fiz. E me coloquei em certos cenários de dor e de sofrimento que não tinha necessidade. Ou talvez algo aí que está me incomodando nesse último ano, de 2, 3, 4, 5, 10 anos, aliás, eu já venho empurrando com a barriga, botando para debaixo do tapete, mas ainda não fiz nada. Porque é do meu jeitinho, eu sei que eu sou meio frágil, eu sei que eu sou meio fraco, meio fraca, e assim eu vou... deixa estar, né? É aí que eu quero tocar. Quero tocar na mudança, porque a mudança
vai ser realizada mais cedo ou mais tarde, para melhor. E vai acontecer. Você querendo ou não querendo, você tendo consciência ou não tendo consciência, você se esforçando para ir de encontro a ela ou não, a mudança vai acontecer na minha, na tua, na vida de todos nós. Agora, pode ser de uma maneira mais saudável, mais motivadora, com esforço, claro, sem dúvida nenhuma. Não vai cair do céu, no estalar de dedos, não vai cair como um pix na conta, ou no mundo encantado da Disneylândia. É trabalho, é prova, ou é expiação, mas sempre no sentido da evolução. Então, entender o que é o nosso ano, o que foi o nosso ciclo, e fazer esse fechamento, ou essa leitura de sim bater palma para os nossos avanços, que é importante também, mas corrigir aqueles que ainda a gente vacilou e pisou na bola e poderia ter feito melhor. E além disso, claro, colocar para 2026 metas, objetivos, planos. E aqui planos a gente pode colocar de ordem material, que normalmente é fácil a gente colocar, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do material, mas principalmente, que a gente esquece, mas é de ordem espiritual. Ah, Nelson, como assim de ordem espiritual? Então quer dizer que eu vou colocar, que eu tenho que orar mais, que eu tenho que ir mais ao centro espírita, ou mais à igreja, ou ir mais vezes lá no templo, ou eu tenho que ler mais, eu tenho que estudar mais. Isso pode ser um caminho também, mas mais do que isso, independente da ligação com a religião, a gente está falando aqui com a ligação com os valores, com o certo, com o errado, principalmente identificando aquilo que não está muito certo aí dentro, que você sabe que é certo, mas não faz 100%, é passar a fazer, ou se questionar, como é que eu posso avançar nessa direção? Às vezes a mudança não vai vir de uma hora para outra, bruta, repentina, como nós gostaríamos, mas dá para fazer um esforcinho e caminhar nessa direção, dar um passinho, e depois a gente dá outro, e depois dá outro passo. Passo a passo a gente chega lá, principalmente nesse cenário que é difícil para você. Porque se fosse fácil, você já teria caminhado. E se ainda não caminhou, vai caminhar, mais cedo ou mais tarde. Então, a leitura aqui que eu quero trazer é qual é o caminho que você quer caminhar e qual o esforço que você pode fazer para dar um passo nessa direção. Depois de dar um passo, falar, poxa, gostei, que bom, consegui avançar. Poderia estar mais, ok, mas vamos dar o próximo passo, vamos focar no passo a passo. É ter o objetivo lá na frente e colocar pequenas metas que se retroalimentam por si só no momento que a gente vai concluindo. Porque depois que a gente dá um passo e conclui, dá um sentimento bom, dá uma motivação, dá uma alegria interna, uma conquista, uma sensação de vitória e fala assim, caramba, foi difícil, mas eu consegui. E agora? E agora é o próximo passo. A gente pode utilizar essa técnica ou essa maneira tanto de ordem material quanto na ordem espiritual. Eu estou focando aqui muito na ordem espiritual. E por que eu estou focando na ordem espiritual? Porque o mais fácil, o mais palpável, o que todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas a maior parte das pessoas nesse mundo nós temos aqui é de ordem material. De ordem material são os objetivos, as metas, porque eu quero comprar, trocar de celular, eu quero fazer uma viagem, eu tenho que pagar lá os boletos que eu estou devendo, tem uma bolsa nova que eu quero comprar, eu quero realizar X coisa, de ordem material. Ou então, vamos mais a fundo, saúde. Essa é uma boa frase que todos temos aqui, todos não, né? A sociedade em geral, que é saúde em primeiro lugar e dinheiro para realizar os nossos sonhos ou os nossos planos. E é ótimo ter saúde, sim, e ter dinheiro também, porque nos traz qualidade de vida, e qualidade de vida tem a ver também com saúde. Poder pagar um plano de saúde, talvez, poder pagar os remédios que são caros, os tratamentos, tudo isso custa dinheiro. Sem dúvida. De ordem material, estamos analisando, ok? Mas vamos lá. Se a gente avaliar a fundo, bem fundo,
não querendo diminuir a importância de saúde e dinheiro de ninguém, porque se estamos na matéria, necessitamos de um corpo físico e sim de dinheiro para pelo menos pagar os boletos, para se alimentar, para o básico. Essas são as necessidades básicas. Eu não vou nem entrar em gastos extras. Eu estou falando do básico, do básico, do básico, ok? Sobrevivência. O dinheiro é uma moeda de troca que funciona dessa forma, o mundo que se configura assim. Muito bem, mas olha só. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo saúde ou não tendo saúde, você veio para cá para experienciar o que é necessário para você, e a tua saúde e o teu dinheiro um dia vai acabar. Por mais duro que isso seja, porque às vezes isso dói, escutar isso assim e falar, nossa, uma realidade que choca, mas é a verdade verdadeira, fazendo uma brincadeira aqui. O que é a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é que você, como eu, um dia vamos morrer ou vamos desencarnar, ou por falta de saúde, ou num acidente. Vamos prolongar a saúde, vida longa, sem dúvida alguma. Boa alimentação, exercício físico, medicamentos, tratamentos, tudo que a gente necessitar, aproveitando o desenvolvimento humano, científico, a evolução, para proporcionar uma vida mais longa. E assim a gente vem acompanhando a evolução do mundo e percebendo que hoje temos, em geral, uma longevidade muito maior. A média de vida vem aumentando nos países, de uma certa forma, generalizando, países e países, atenção, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante? Claro que é importante. Agora, não é o mais importante. O que é o mais importante, Nelson? É o teu desenvolvimento espiritual. E por que você está falando isso, Nelson? Não concordo muito. Eu vou dizer que eu estou falando isso. Eu estou copiando e colando aqui do exemplo do Mestre, Jesus. Jesus é aquele que não tinha um travesseiro para repousar a cabeça de noite. Aspecto material. O que Jesus tinha materialmente falando? Saúde. Saúde, Jesus tinha saúde, né? Mas também foi cedo. Quer dizer, cedo não, desculpa, não foi cedo porque a média de idade naquela altura, na época de Jesus, era 40 anos mais ou menos. Então ele tinha seus 30 e poucos, já estava numa idade avançada, vamos colocar assim, para aquela época. Mas Jesus não deu valor ou não deu o peso que nós damos ao aspecto material e à saúde. E por que acontece isso, Nelson? Porque é o momento que nós estamos aqui e a nossa visão limitada, que só consegue enxergar essa vida, esse momento. E claro que analisando sob essa ótica, o que é o mais importante, o que temos de maior valor, é sim a saúde. Mas aqui que vem um questionamento mais profundo. Você não encarnou à toa nesse corpo, com mais ou menos saúde. Você tem sim hoje livre-arbítrio, talvez, para não comer muita porcaria e desencarnar mais cedo, ou utilizar certos tipos de substâncias que vão encurtar a sua encarnação. Mas talvez você tenha nascido numa situação mais difícil, com menos acesso. E esse menos acesso te proporciona uma vida mais curta, ou não tão longa. E o momento que você nasceu, aonde você nasceu, e a sua genética, não por um acaso mais ou menos fortalecida, tem a ver com a tua história, e a tua história tem a ver com o teu planejamento reencarnatório, ou seja, essa vida agora que você está vivendo. Por que eu estou falando isso, Nelson? É para ser polêmico? De forma alguma. É para a gente analisar com o pé no chão e dar valor, sim, ao aspecto material, ao corpo que hoje nos abriga, esse veículo momentâneo, como já tivemos outros no passado e vamos ter outros no futuro. É essa visão espiritual que alarga a percepção num todo. E alargando essa percepção, aquilo que hoje talvez tenha maior valor que a saúde e dinheiro para proporcionar uma qualidade de vida melhor, perde um pouco a sua relevância ou a sua importância.
Quem é que disse isso? O Mestre Jesus, quando ele nos apresenta o seu reino. Que reino é esse? É o reino que não é desse mundo. Qual é a importância que Jesus mostra para nós? Além de questões materiais, como saúde e dinheiro, ele nos mostra os valores da alma, que são esses os verdadeiros valores da alma. E para conquistar valores da alma, olha só, você tendo muita saúde, muito dinheiro, ou nenhuma saúde e nenhum dinheiro, é um desafio teu íntimo, interno, para desenvolver o ser bom, que você tem o seu lado bom, mas tem o seu lado menos bom também. É lapidar essa pedra bruta aí, com dificuldade, enxergando aí dentro o teu orgulho e trabalhando na direção da caridade, da humildade, enxergando o teu egoísmo e trabalhando na direção da caridade, as duas virtudes a serem conquistadas, contrapondo elementos que hoje fazem parte do teu eu. E esse é o caminho, esse é o grande desafio de Jesus, que não tem nada a ver com saúde e dinheiro. Atenção! Saúde e dinheiro são elementos ou são ferramentas para o desenvolver do espírito momentaneamente encarnado nessa vida, nesse momento. Ponto final. E aqui que eu quero tocar e martelar isso, porque é difícil. A visão que a gente tem é limitada ainda, está muito circunscrita, e todos ao nosso redor, a mídia, a sociedade, todo mundo vai falar diferente do que eu estou falando aqui. O que a mídia vai falar? O que você vai pensar? A próxima coisa que eu tenho que comprar. Eu estou agora na correria. Por quê? Porque tem os presentes para dar e a festa do final de ano, eu tenho que comprar o pernil de Natal, eu tenho que fazer isso, tenho que falar... Muita purpurina e pouco interior. A festa de Natal, por exemplo. Cadê Jesus na festa de Natal? Se vê muita comilança, se vê muito presente, mas muito pouco Jesus. Quantas famílias, não sei se a sua faz, tá? Mas quantas famílias fazem uma oração, se conectam com Jesus para comemorar o seu aniversário simbólico nessa data de 25 de dezembro? Normalmente não tem tempo, por quê? Porque está pensando no bacalhau, na rabanada, na comilança e nos brinquedos das crianças e em todo o aparato, que é muito bom, é ótimo. Pessoal, eu não estou aqui para criticar de forma alguma, não tem nada errado, está tudo certo, mas olha só, talvez a gente tenha se desviado um pouco da verdadeira importância, do simbolismo do Natal, que é essa reflexão íntima. E perceber, será que a gente está caminhando na direção de Jesus, ou dos seus ensinamentos, melhor dizendo? Ou a gente continua fazendo as mesmas coisas e não quer mudar, porque é a minha maneira, é o meu jeitinho, e assim a gente vai empurrando com a barriga? Essa é a grande questão que talvez poucos de nós fazemos e ficamos na superficialidade. E aí, sabe o que acontece? E aí a vida passa. E aí a vida passa. E evoluímos muito pouco ou quase nada. O propósito da vida, muito além de ter saúde e dinheiro, é evoluir, é crescer. É para isso que você e eu estamos aqui. Tendo a consciência ou não tendo a consciência disso. Ah, Nelson, mas a maioria das pessoas nem sabem disso. Ah, tudo bem. Querendo saber, sabendo ou não sabendo, o caminho mesmo, a direção é única, ok? Não é uma vida só, isso acaba e nada mais. Tudo tem o seu propósito, a reencarnação é exatamente isso. É mais um estágio, é mais uma experiência, mais uma vivência e ponto final. A visão espiritual que o Mestre Jesus nos traz é o além-vida ou pós-vida. E a gente vai ampliar aqui no antes-vida também, no processo reencarnatório, por si só. E o porquê, o para quê, o que a gente está fazendo aqui. Porque enquanto a gente não para e se questiona, não tem consciência nenhuma. E aí a gente fica única e exclusivamente no aspecto material. Dando valor única e exclusivamente ao que a gente pode tocar e pegar. E é muito raso, pessoal. Porque aí vem a posse, vem o apego. Alguém se identifica aí, não?
Quando eu falo muito raso, eu não estou falando para vocês muito raso para vocês e muito raso para mim, para todos nós, tá? Tá todo mundo no mesmo bolo aqui. O desafio que eu quero tentar trazer aqui é uma análise mais profunda, além do material, e que é talvez a verdadeira importância que poucos de nós valorizamos. E muitos de nós aqui estamos tendo contato pela primeira vez com essa ideia aqui. Porque a gente sabe da história de Jesus, mas é aquele Jesus lá pregado na cruz, ou o crucifixo aqui que a gente carrega no peito, e a santinha na carteira, e uma coisa muito mais ritualística, mas a gente não entende muito bem essa história de Jesus, o propósito, porque Jesus veio morrer na cruz por mim, aquelas, pronto, sem querer criticar ninguém, tá? Interpretações de cada um. Agora, a verdadeira lição do Mestre Jesus, ou o sentido além da matéria, além dessa vida, além desse mundo, além do dinheiro, além da saúde. Eu sei que às vezes é conflitante pensar nisso, porque mexe com as estruturas. Tem que abrir o horizonte, ampliar um pouco esse ponto de vista que a gente está aqui, ó. E atenção, muitos dos nossos sofrimentos, não estou falando de dor, eu estou falando de sofrimento, atenção, muitos dos nossos sofrimentos vêm ou acontecem exatamente por causa dessa visão limitada numa vida, num momento. Então, sobrevalorizamos aspectos que não têm tanto valor, não é que não tenham, mas não tem tanto valor quanto a gente acredita para eles. Se estiver confuso, fala aí, tá? Que eu explico de novo de uma outra maneira. Quando eu falo de sofrimento é diferente de dor, vamos ter atenção nessa história aqui. A dor é inerente, ela acontece para mim, para você, para todos nós. O processo do sofrimento, através dessa dor, é diferente. Dor é necessária, sofrimento é opcional. Vou repetir de novo. Dor é necessária, sofrimento opcional. É aquela frase que dá para repetir umas 200 vezes. Daqui a 2, 3 anos você pensa nela de novo. Repete ela para você. Anota aí e bota na carteira, a moda antiga, no papelzinho. E pensa nela e reflete nela. E perceba as dores da tua vida e os sofrimentos que talvez você não conseguiu entender o propósito da dor e não soube gerenciar muito bem esse acontecimento, esse fato na tua vida, e por isso existe um sofrimento que não é necessário. Talvez o sofrimento tenha a ver com o não entendimento do propósito da dor. Porque dor ninguém quer, e eu também não, tá, pessoal? E eu também não. Mas muitas vezes a dor é necessária para o aprendizado, porque faz parte desses ciclos, e os ciclos às vezes são dolorosos, principalmente quando há um fechamento de um ciclo e abertura de um novo. Isso pode ser, a gente pode analisar aqui de diversas maneiras. Pode ser um ciclo de uma vida, de um ente querido, próximo, alguém que nós amamos. Pode ser um ciclo do trabalho, pode ser o ciclo de um relacionamento, pode ser o ciclo de uma cidade, um país que você viva. São ciclos, são momentos. E muitas vezes, por não entender os ciclos, ou o timing deles, o momento deles, a gente acaba sofrendo muito. Exatamente por estar apegado a questões momentâneas, que sim têm importância, mas o próprio nome diz, são momentâneas. Fazem parte de uma experiência com início, meio e fim. E assim a gente vai continuando. Quando uma porta se fecha, outras tantas abrem. Aqui vem o momento da fé, da confiança no Pai, no alto, na providência divina, na espiritualidade, no teu propósito reencarnatório, que tudo acontece no momento certo, na hora certa, abrindo novas portas. E falar de abrir novas portas é agora. Fechamento do ano. Uma nova porta está se abrindo para você. E aqui eu vou fazer de novo a pergunta: o que você vai fazer em 2026 para ser diferente ou melhor do que em 2025? Essa é a grande questão. Não só fazer figa, dar 3 pulinhos
ir lá, pular onda, fazer acontecer. Se quer fazer, faça, ótimo, não tem problema nenhum. Mas concretamente, o que você vai fazer? Além daquela promessa clássica de que eu vou emagrecer, vou entrar na academia, aí paga aquele boleto lá, paga o ano inteiro, né? Aquela assinatura do ano inteiro, vai lá, entra, fica 2 semanas, aí vai esmorecendo e volta ao padrão antigo. O padrão antigo é quem você é. Se está incomodando, se você quer fazer diferente, o que você vai fazer para mudar esse ciclo novo? Porque senão o ciclo vai continuar se repetindo. E talvez essa lamúria que você tenha, isso que te incomoda, vai se perpetuar, vai permanecer exatamente do jeitinho que está. Eu falei aqui da academia, pessoal, porque é uma coisa clássica. Mas a gente pode fazer essa autoanálise e perceber exatamente esses novos ciclos, aproveitando esse fechamento desse ciclo agora de 2025 e reflexionar em cima dele. E se questionar, colocar ali os pontos positivos e pontos negativos. Quais foram as vitórias, quais foram as conquistas e também aonde que eu vacilei. Aonde eu podia ter feito melhor. O que eu venho postergando. Eu sei que eu estou repetindo, tá, pessoal? Estou repetindo o que eu falei lá no início. Mas sabe por que eu tenho que repetir? Porque a gente ainda não faz e tem dificuldade e tem resistência. Então a repetição é necessária para a gente parar e reflexionar, que é o primeiro ponto. A reflexão, o primeiro ponto para a mudança. Para quê? Para depois a gente ir lá e exercitar, tendo uma direção, um caminho para seguir naquilo que a gente quer. Algo melhor do que hoje nós estamos, aonde nós estamos. Vou repetir. A gente pode utilizar isso como dentro da matéria e principalmente espiritualmente, nos teus valores, no fazer o certo, no fazer o bem, no lapidar o teu eu, que eu sei que tem coisa aí para ser lapidado. Sabe por que eu sei? Porque se não tivesse, você já não estaria aqui me assistindo agora. Simples assim. É para isso que nós estamos aqui nessa encarnação. Ano novo, vida nova, saúde, dinheiro no bolso, também. Mas mais do que isso, lucidez, propósito, objetivos claros, uma meta clara, estar conectado com o que e com quem te faz bem para você seguir no teu propósito de vida e passar ou experienciar essa vida, essa encarnação da melhor forma possível. Porque entre altos e baixos que todos nós vamos ter, e talvez estamos no momento agora de baixa ou de alto, não sei. Mas eu te garanto, se está no alto também vai para baixo. E se está baixo também vai para o alto. Esse é o ciclo. Mas que a gente consiga passar com maior equilíbrio, com maior resistência. Se fortalecendo nessa caminhada e aprendendo a lidar com os altos e baixos que fazem parte da tua dinâmica de vida, da minha dinâmica de vida e da dinâmica de vida de todos nós. Vamos fechando? Pessoal, uma reflexão rápida aqui. Quero desejar ano novo, vida nova, projetos novos para você que me escuta hoje. Quero agradecer quem esteve comigo aqui durante esse ano. Escreve aqui para mim, ano novo. Coloca aqui embaixo uma mensagem que eu gosto de saber quem é que compartilha comigo aqui dos pensamentos ideais. Vou repetir o que eu digo sempre, não precisa concordar comigo, porque eu também estou na minha busca pessoal, tá? Eu quero compartilhar aqui um pensamento, uma busca coletiva. E se você sintoniza com a minha mensagem, com a minha palavra, a forma de se expressar e pensar, que bom, eu fico muito feliz. Essa é a ideia da gente estar aqui compartilhando. Esse foi o ano que passou e o ano que vem temos aqui vários outros projetos para a gente continuar nessa caminhada. E aqui, 19 horas, a gente já está no segundo ou terceiro ano juntos aqui, né? Até convidar, se você não chegou agora, tem aí na TV Rádio Chico Xavier uma playlist, Encontro com o Nelson Tavares, tem mais de 50 encontros. E aqui no meu canal, nt.nelsonTavares no YouTube, também se você chegou por aqui, tem aqui uma playlist com muitos encontros, todos eles que a gente realizou, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença, tá? Vou fazer a oração, quem quiser ficar comigo. Agradecemos a Jesus, a Deus Pai, agradecemos a espiritualidade de luz,
Agradecemos a todo esse amparo por mais esse ano, fazendo aqui o fechamento desse nosso encontro com o Nelson Tavares, com alegria renovada no coração de estarmos aqui durante poucos minutos, uma vez por mês, pensando, raciocinando, refletindo e nos espelhando naquele que nos mostra o caminho da felicidade, que é o caminho do amor, o Mestre Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, espiritualidade que nos acompanha. Muito obrigado a todos. Que assim seja, graças a Deus. Beijos e abraço a todos e até janeiro de 2026, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Participe do terceiro encontro dos Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, de 1º a 17 de fevereiro de 2026, com o tema central, o pensamento espírita, caminho para a humanidade, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online e gratuito. Transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier. Não perca esse momento de divulgação da doutrina espírita.